meninas, nós vamos precisar de 3 recortes de papelão de 15 por 7 e 2 recortes de 7 por 7,5, que são as laterais da caixinha. Vocês vão entender por quê. Porque por causa da espessura do papelão, esse daí que eu estou trabalhando é 1.9, 2.0, e a gente precisa ter um espaço para o encaixe das laterais maiores. Aí eu peguei um pedacinho de tecido que é da mesma cor do tecido que eu vou colocar do lado de fora da caixinha, e eu vou forrar só o fundo. Dessa vez a caixa vai ser diferente, porque geralmente eu forro todas as partes internas, né, com tecido antes de colar. Dessa vez eu só vou colar o tecido no fundo, porque como eu vou usar uma bailarina no final, nas laterais, para decorar, para colocar a alcinha, ela vai ficar aparecendo. Então eu vou deixar para fazer a forração interna no final, é a última coisa que eu faço. Agora nesse momento eu só vou forrar o fundinho, cortar todas as laterais dele, para não sobrar nenhuma rebarba, nenhum fiapinho, para depois a gente começar a montar a caixa. Eu usei o estilete para poder cortar, porque para mim facilita. Eu gosto de trabalhar com estilete, mas nem todo mundo está adaptado, né? Principalmente quando é tecido cru, puro assim, sem papel, sem nada, sem estar laminado. Então, talvez se você tiver dificuldade, pode usar tesoura, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto de cortar bem. Tem gente que faz a dobrinha para baixo, mas eu não vejo necessidade, porque não aparece a emenda no final, não fica aparecendo, não solta fiapinho, não desfia nem nada. O único erro que eu cometi nessa caixinha em especial foi esse fundo, eu não colei ele no padrão certinho das bolinhas. Ele ficou um pouquinho torto, mas não, pra mim aqui, como é só uma caixinha de amostra que eu tô fazendo, não tem nenhum problema, né? Mas quando vocês forem usar um tecido que tenha sentido, né, que tenha uma padronagem com sentido retinho, não deixa de prestar atenção no que vocês estão fazendo, não, porque senão fica muito feio o acabamento. Tem que estar tudo alinhadinho. Aí agora nesse momento a gente, né, o basiquinho de sempre. Então até dei uma acelerada aqui, porque se você já assistiu algum vídeo meu, eu tenho pouquíssimos vídeos, mas se você já assistiu algum vídeo meu, você sabe que o padrão é o mesmo, né, da cartonagem. É colar peça por peça agora, passar a colinha, depois fixar com a fita crepe. Não precisa remover a fita crepe depois, ela dá até a sustentação na caixa. E vai parte por parte, certinho, ver se tá alinhadinho, se tá tudo na mesma altura, certinho, para não ficar torto depois. Porque no trabalho artesanal, acho que o diferencial do trabalho artesanal é justamente esse, é você procurar fazer tudo certinho, né? Tudo bem alinhadinho, bem caprichado. Não economizem na fita crepe. Fita crepe, eu costumo falar que a melhor amiga da artesã é a fita crepe, porque eu uso ela para quase tudo na vida. Ela me ajuda muito, ela não solta cola, então eu posso colar no tecido. Dependendo do papel, também posso colar no papel. Tem papel que não dá porque ela cola mesmo, né? A caixa tá montada, né? Agora a gente só vai trabalhar o acabamento dela. Vamos forrar por fora direitinho primeiro. Eu laminei um tecido, eu até gravei um videozinho laminando o tecido, não sei se vocês sabem como laminar tecido, mas se vocês não souberem, eu até coloco aqui no grupo pra vocês. Se vocês pedirem, eu coloco, não tem problema não. Não tem segredo também, tá? É um pedaço de papel com cola e o tecido. E isso chama-se laminar tecido, porque o tecido fica um pouco mais encorpado, é melhor pra gente trabalhar. E o acabamento fica mais bonito também, né? Então eu laminei esse tecido.
num pedaço de cartolina. Eu usei um pedaço de cartolina para esse tamanho de caixa que eu passei para vocês. Se vocês forem fazer nesse exato tamanho, eu peguei a cartolina no tamanho de 47 por 11. Não, minto, peraí. Tô falando bobagem. Foi 47 por 7, porque ela tem 7 de altura. Então foi 47 por 7. Eu medi ao redor da caixa todinha para saber o tamanho que eu ia precisar da cartolina. E eu deixei um espaço de tipo 1 milímetro a mais para cada volta que eu dei nela. Então eu cheguei nesse número de 47 aqui. Eu consigo dar a volta na caixa todinha. E no finalzinho eu faço uma bainha. Eu deixo um pedacinho de tecido sobrando e faço uma bainha para ficar com o acabamento bonitinho. E eu deixei coisa de 1,5 cm para cima e para baixo, para eu poder fazer o acabamento na parte de baixo da caixa e na parte interna. Vocês vão ver eu fazer agora. Não, agora eu vou fazer a bainha. Tô fazendo a bainhazinha ali para poder dar um acabamento legal. Termino de fazer essa colagem, depois eu vou colar a parte de baixo do tecido que tá sobrando e a parte de cima. Nessa parte, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque a cartolina ela tá da altura exata da caixa. Então, quando vocês forem colar, procura centralizar bem e ver se tá realmente bem certinho, coladinho o papel no papelão, para não dar o problema das bolinhas ficarem tortas, né? No caso, esse tecido de bolinha que eu tô usando. Porque senão fica perceptível e fica feio. Fica um trabalho mal acabado. É porque é um tecido com sentido. Eu poderia ter comprado um tecido assim com estampas aleatórias, que aí não faria diferença nenhuma. Mas esse faz toda a diferença, principalmente por ser bolinha. A impressão que dá é que a caixa tá torta, que foi mal cortada, e não é. É o tecido que tá um pouquinho torto. Na hora da colagem tem que prestar muita atenção. Ó, já colei a parte de baixo, depois lá no finalzinho a gente vai dar o acabamento ali. Agora eu vou virar esse tecidinho pra dentro. Eu vou passar cola só nas bordinhas do papelão, vou virar esse tecidinho todo pra dentro e depois eu vou fazer o acabamento interno da caixa. Não passa muita cola, porque senão, como o tecido tá puro, tá sem papel nessa parte, se passar muita cola fica aparecendo depois, fica feio. A gente passa uma quantidade de cola que dê pra colar e que não fique em excesso. Ela tá quase pronta já. A parte de fora dela já tá quase pronta. Agora a gente vai colocar a alcinha do lado de fora, né? Que eu quis colocar um frufruzinho ali. Então eu peguei uma tirinha de couro que eu tinha aqui em casa. Eu tenho várias cores dela. E eu cortei, eu medi um tamanho que eu achei que fosse adequado. E cortei para colocar do lado de fora. Eu procurei, porque eu tenho um pacote de rebite aqui, mas eu não achei de jeito nenhum. Eu queria ter colocado rebite, porque fica mais bonitinho, eu acho, né? Aí eu encontrei essas bailarinas aqui, que eu comprei na Erva Doce Scrap um tempão atrás. Acho que foi uma das primeiras compras que eu fiz lá. Eu comprei umas coisinhas para decoração e eu vi essa bailarina e fiquei apaixonada, porque ela é de florzinha e ela é muito charmosinha. Eu medi direitinho. Aí eu furei as pontas do couro primeiro, para depois fazer a marcação na caixinha. Cortei as duas alças do mesmo tamanho, né, pra ficar certinho.
Olha que gracinha, gente. Ela é muito fofa, é uma florzinha. Eu tenho branca e tenho lilás, eu acho, dela aqui ainda. Aí lá vou eu sofrer com meu alicate velho, que o bichinho corta quase nada. Ele tá muito velho, gente. Eu necessito de um alicate novo. E para eu cortar bem, para furar bem, eu tenho que furar em duas posições diferentes, porque eu acho que esse furadorzinho só tem uma partezinha dele que corta, a outra não. Ossos do ofício, né? Tá bem usado também. Ele, quando eu comprei ele, funcionou muito bem por muito tempo. Agora que ele tá pedindo arrego, né? Olha, socorro, me troca porque eu não aguento mais trabalhar não. Já tá na hora de me aposentar. E para ficar tudo igualzinho, eu medi uma tira na outra, para furar exatamente da mesma altura, no mesmo tamanho, para ficar tudo igualzinho, porque senão fica feio também depois, né? Para furar a caixa eu usei o agulhão. Só fiz um furinho, porque a perninha dessa bailarina, ela é bem fininha, ela é diferente daquela tradicional. Ela é bem fininha mesmo, então eu usei o agulhão mesmo, só fiz um furinho ali. Consegui encaixar a bailarina sem dificuldade nenhuma. Usei o mesmo agulhão para abrir as perninhas da bailarina, porque ele me ajuda a separar bem e fazer com que as perninhas fiquem bem rentes ao papelão, para não ficar muito sobressalente na hora da gente fazer o acabamento final, não ficar aparecendo que tem um pedacinho de ferro ali dentro da caixa, né? Do outro lado a mesma coisa, a gente mede, faz a marcação e fura. Todo ano eu faço caixa de bombom, mas caixa normal, caixa simples, caixa com tampa, aquela coisa básica da caixa de MDF, que é bem parecido, né? Esse ano eu quis fazer uma coisa diferente. E ainda vai ter uma surpresa no finalzinho desse vídeo. É porque eu ainda não consegui fazer a surpresa que eu quero colocar aí, mas se não der certo, eu vou fazer de uma outra forma, mas vai ter surpresa de qualquer forma. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, gente, dá pra vender muito isso aí, porque depois, né, você vai oferecer essa caixinha de presente pra alguém, com um bombonzinho dentro, aquela coisa toda, né, vai dar uma decorada pra ficar bonitinho. A pessoa depois, ou você mesmo, se quiser fazer pra você, você vai usar como porta-treco. É uma gracinha você deixar de enfeite em cima de algum lugar, colocar pincel de maquiagem dentro, esmalte, enfim. Cabe um monte de coisa, porque ela ficou num tamanho bem legal. Aí nessa parte, eu já peguei os papéis cortadinhos, tá vendo? Esses papéis eu vou forrar com tecido, pra gente poder fazer a forração interna. Então, esses papéis aí, os maiores, eles têm 15,4 por 6,5 de altura. E a parte menor tem 7,4 por 6,5 de altura. Então você vai cortar dois pedaços de cada tamanho, tá? Dois de 15,4 por 6,5 e dois de 7,4 por 6,5. Aí eu tô forrando com tecidinho. Eu peguei um tecidinho branco porque eu não tinha um azul que combinasse com essa estampa que tá aí. Os tons de azul que eu tenho aqui são bem diferentes, né? Ia ficar muito diferente. Então eu peguei um branquinho mesmo, forrei o papelzinho. Aí eu corto 3 lados dele e deixo só uma aba em cima para fazer uma bainha, que é o acabamento superior, da parte de cima. Esse acabamento que vai ficar aparecendo. Os das laterais e da parte de baixo não tem necessidade de fazer essa dobra, porque não vai desfiar dentro da caixa com cola, não tem como. Então você só vai colar ali direitinho. Agora a parte de cima tem que estar acabadinha, né? Tem que estar com a bainhazinha direitinho ali pra ficar bonito.
Eu já tô com todas as partes forradinhas, tá vendo? Fiz uma bainha em cima, as outras partes eu cortei. E agora a gente cola por dentro. Eu passo cola no papelão, na parte central do papelão, e passo cola em todas as bordas do papel que está encapado com tecido, porque assim a gente garante que fique bem coladinho, não vai soltar depois. Coloca dentro da caixinha, centraliza direitinho, acerta e vai para a dobradeira, porque é a terceira mão nossa, é a dobradeira. Eu, pelo menos, não consigo fazer quase nada sem ela. Eu tenho outras espátulas, mas a dobradeira de teflon é a que eu mais uso, porque ela me dá estabilidade, vamos dizer assim, para trabalhar. Olha que gracinha que fica perfeitinho. Pronto, já forrei tudo, acelerei o vídeo um pouquinho para não ficar muito longo, porque já tá grande, né? Aí a parte de baixo da caixinha, eu tinha esquecido, né, de falar a medida. Essa caixa, ela ficou com 15,5 por 7,5. Então eu cortei 15,3 por 7,3. Um pedaço de papel, forrei com tecido da mesma cor. Aí, nessa parte de baixo, sim, eu fiz a bainha de todos os lados. Como eu mostrei pra vocês, eu fiz de todos os lados. Aí eu passo cola no fundo e centralizo direitinho pra poder colar. E é isso.